Ele estava me observando da escuridão, com o cheiro da terra molhada e algo mais, algo podre. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o que eu vou contar hoje não é lenda urbana, não é conto de pescador. São as histórias reais, os segredos da roça, que fazem até o morador mais calejado do interior hesitar antes de sair de casa depois do sol se pôr. No interior, a escuridão não é só falta de luz, ela respira. É densa, viva e carrega consigo o peso de séculos de silêncio e terra intocada. Lá, onde o asfalto morre e a cerca começa, a verdade se mistura com o pavor. Você acha que conhece o medo, mas o medo de verdade tem som de galho quebrando onde não devia ter ninguém, tem forma de sombra que se move no milharal e tem o nome que a gente aprende a não sussurrar. Eu passei anos ignorando os avisos da minha avó. Ela dizia, o mato tem olho e a noite tem dono. Eu ria, mas o riso morreu na primeira vez que eu vi. Não foi um vulto, nem um barulho, foi uma presença gélida no meio de um calor sufocante descendo o pasto. O cachorro que nunca calava a boca se encolheu debaixo da mesa e soltou um gemido que não era de animal ferido, era de puro terror. A cerca de arame farpado estava intacta, a porteira fechada, mas eu sabia que alguma coisa estava no quintal e não era para pedir açúcar. Eu prendi a respiração atrás da cortina, o coração batendo como um socador de pilão. E então eu vi uma forma alta, disforme, parada perto do pé de manga. Ela estava esperando. O pior não foi a visão, foi o que veio depois, quando a forma desapareceu e o silêncio retornou. O cheiro, um aroma de terra revolvida, umidade e, inconfundivelmente, carne velha. O que era aquilo? Eu te garanto, eu não sei. Mas essa é só a ponta do arame farpado. Se prepare, porque a história de hoje vai te fazer conferir o trinco da porta e desejar nunca ter vindo para cá. Eu era um garoto estúpido, cheio de cidade na cabeça, achando que o interior era só paz e sossego. Meu avô morava a quilômetros da civilização, no meio do nada, rodeado por uma mata fechada que parecia engolir a luz. Ele tinha um olhar pesado de quem viu mais do que devia e só falava o estritamente necessário. Nunca mencionava os causos que eu tanto ouvia dos vizinhos em volta da fogueira, as histórias de Cumacanga voando e o corpo seco perambulando. Mas o silêncio dele era mais alto que qualquer grito. Uma noite, meu avô sumiu com a caminhonete. Disse que precisava ir à venda na cidade vizinha buscar um remédio e não demoraria. Passou da meia-noite, a luz da sala de jantar acesa e eu sozinho. A casa de madeira rangia com o vento, mas havia outro som, um que não vinha do tempo. Um raspar lento e contínuo, vindo do sótão. Eu tentei ignorar, pensando que era um gambá, mas o barulho era metódico, como se alguém estivesse arrastando uma cadeira muito pesada. Subi na ponta dos pés, com o velho lampião a gás tremendo nas minhas mãos. A escada do sótão não tinha tranca, só um gancho frouxo. Quando puxei a corda, o cheiro de mofo e poeira misturado ao que senti no quintal, o cheiro podre, me deu um soco no estômago. Eu iluminei o espaço. Não havia nada. Caixas velhas, teias de aranha, telhas, mas, no centro do assoalho, recém-revolvido, havia uma camada fina de terra escura. No sótão, no alto, terra. Eu dei um passo para trás, o lampião quase caindo. Foi então que meus olhos se fixaram em algo que estava preso a um caibro, um pedaço de pano sujo, amarrado com cipó, parecendo um embrulho macabro. Eu não devia ter tocado, mas a curiosidade é a mãe da tragédia. Eu estiquei o braço e o puxei. O tecido rasgou e algo caiu no chão de madeira com um baque surdo e oco. Era uma mandíbula humana. Eu soltei um grito que rasgou o silêncio da roça. E enquanto eu cambaleava, o lampião se virou e iluminou a parede oposta, revelando algo que me congelou. Não eram tábuas.
Era uma porta fechada, disfarçada, coberta pelo pó e pelo tempo, mas com um único detalhe: 3 riscos profundos, como garras, descendo do topo. E o raspar recomeçou, não mais no sótão, mas do lado de dentro daquela porta. Desci as escadas tropeçando e correndo como um louco, a mandíbula para trás e o som de unhas raspando na madeira grossa do sótão me seguindo. Eu me tranquei no quarto, empurrando a cômoda pesada contra a porta. O cheiro daquela coisa apodrecida estava impregnado na minha roupa. Onde diabos estava meu avô? Olhei pela janela. A luz da caminhonete apareceu no final da estrada de terra, lenta, mas firme. Um alívio gelado percorreu meu corpo. Eu corri para a cozinha, destranquei a porta e esperei ele estacionar. Meu avô desceu da caminhonete com o semblante ainda mais fechado. Trazia apenas uma sacola de papel parda. "O que aconteceu, menino?" Sua voz era seca. "Vovô tem alguma coisa no sótão. Uma porta estranha, terra no chão e isso." Eu mal conseguia falar, apontando para o alto, para a escuridão da casa. Ele não subiu. Apenas olhou para mim, demoradamente, e para a casa. Seus olhos tinham a gravidade de um túmulo. Ele largou a sacola no balcão e fez algo que nunca havia feito. Pegou a garrafa de cachaça debaixo da pia e virou um gole longo e tremido. "É o Inácio," ele murmurou quase inaudível. "Quem? O que é Inácio?" Ele me encarou e eu vi o medo de um homem velho e esgotado. Um antigo, um que não pôde descansar. Ele foi enterrado na beira do rio, mas a terra devolveu. Disseram que ele era ruim, que fazia maldade com a própria mãe. O povo daqui teve que dar um jeito. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto atrás de mim. Os pedaços dele estão espalhados pela fazenda, para o espírito não se juntar de novo, cada osso em um lugar, para a criatura não se refazer. A mandíbula. O embrulho no sótão. "Mas e a porta no sótão?" eu perguntei, a voz um fio. Meu avô engoliu em seco. Aquele era o cômodo dele quando morava aqui. O povo selou. A cada 10 anos a terra volta e o Inácio tenta subir. A gente tem que dar um jeito. É a maldição da terra. E a senhora foi buscar a peça que faltava, não foi? Eu percebi. O remédio era uma desculpa. Ele tinha ido buscar algo que o Inácio queria. Ele não respondeu. Apenas abriu a sacola de papel parda. Dentro não havia remédios, mas sim um embrulho feito com um pano de prato xadrez. Ele desdobrou. Era um osso pélvico, grande e sujo de terra. O coveiro disse que, se esse fosse para o lugar, ele parava por um tempo. Vai saber. Nesse instante, o barulho recomeçou. Não o raspar. Agora era um som de algo pesado caindo e rolando, seguido por um estalo alto e seco que fez a casa inteira tremer. O som não vinha do sótão. Vinha da parede do quarto em que eu estava trancado. Ele conseguiu! Meu avô gritou. Ele quebrou o selo da porta. O grito do meu avô se transformou em um gemido rouco. O medo o paralisou. Eu olhei para a porta do meu quarto e então para o osso pélvico na mão dele. O medo me fez fazer uma coisa impensada. Eu agarrei a mandíbula que tinha deixado cair no chão da cozinha e, sem pensar 2 vezes, corri para a porta da frente que dava para a noite. Se o corpo não podia se refazer, eu não podia deixar ele ter todos os pedaços. Eu tinha que roubar o que faltava. Corri para a mata, a mandíbula suja na minha mão, o cheiro de podridão me perseguindo como um cão. A mata do interior à noite não tem luz, não tem cores, tem apenas tons de cinza e preto e o som ensurdecedor dos grilos e cigarras. Eu ouvia os gritos abafados do meu avô lá atrás. Cheguei perto de um velho curral de pedra. O medo me dizia para correr para longe, mas a parte louca em mim, aquela que acabara de segurar um osso humano, exigia que eu fizesse algo. Eu não podia deixar aquela coisa se formar. Eu joguei a mandíbula o mais longe que pude, em direção ao açude escuro e lamacento. O som do osso caindo na água foi engolido pela noite. Eu me virei para correr de volta e buscar meu avô, mas parei.
O cheiro estava mais forte, mais perto. Eu olhei para trás, para o campo aberto. Não vi nada, mas então eu senti uma respiração gelada no meu pescoço, embora não houvesse vento. Lentamente, eu me virei. Ali, no meio do pasto, banhado pela luz fraca e pálida da lua, estava ele. Não era um fantasma, não era um vulto, era uma figura. Era alto, magro, terrivelmente esguio, coberto de terra seca. Seus olhos eram 2 buracos escuros e vazios. Ele estava torto, o corpo parecendo remendado, com as costelas visíveis sob o que parecia ser pele e lama. Faltava a parte inferior do rosto. O buraco onde a mandíbula deveria estar estava aberto, mostrando apenas um tecido escuro e apodrecido. Ele não se movia, apenas me encarava e um som horrível começou a sair do buraco de sua boca. Um lamento seco e arrastado, como areia raspando em pedra, que não era uma palavra, mas parecia ser. Ele estava dizendo, devolve. Eu sabia que ele estava falando do osso que eu havia jogado no açude. Meu avô gritou da casa, um som rouco e desesperado que ecoou na mata. O Inácio, o corpo seco, começou a se mover, lento, um passo arrastado, mas com uma determinação fria e faminta. Ele não olhou para a casa, olhou para o açude. Eu estava parado, paralisado, observando a criatura que parecia ter saído da própria terra. Ele se aproximou do açude, parou e virou a cabeça decepada na minha direção. Nesse momento, ele fez um som diferente, não um lamento, mas um raspar gutural, alto e seco, que parecia um sorriso. Então, ele começou a caminhar sobre a água do açude em direção ao ponto onde a mandíbula havia caído. Sem afundar, apenas deslizando, deixando para trás um rastro de lama escura e bolhas de gás na superfície calma. E enquanto ele se afastava, o cheiro dele, a podridão da criatura que a terra rejeitou, me atingiu com toda a força, sufocando-me. Eu ouvi um último som, o do meu avô, soltando um grito agudo de pavor e o bater seco e oco de madeira caindo. Eu fugi. Corri pela estrada de terra, sem olhar para trás, com o som do corpo seco se movendo sobre a água me perseguindo na escuridão. Eu sei que ele achou o que procurava. Eu sei que ele voltou. E eu sei, pela falta de notícias e pelo silêncio sepulcral que caiu sobre aquela fazenda, que ele está completo. Eu nunca mais voltei para o interior. E você ainda acha que as lendas da roça são apenas histórias? E aí, você teria corrido ou tentado devolver o osso? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque no próximo vídeo eu conto o que aconteceu com o vizinho que jurou ter visto o Inácio na beira da estrada, completo, de chapéu de palha e com o rosto no lugar. Você não vai querer perder. A roça não é um lugar. É um estado de espírito, e à noite esse espírito é antigo, faminto e inescrutável. Onde o céu da cidade é poluído pela luz, o céu do interior é um abismo negro salpicado de estrelas frias, distantes demais para nos confortar. Aqui, a escuridão tem peso. Ela não apenas absorve a luz, ela parece absorver o som, o tempo e, o que é pior, a lógica. É nesse silêncio absoluto que as coisas que não deveriam existir encontram o espaço para se manifestar. Você está a milhas da ajuda e a metros de algo que espera por você desde o século passado. O maior erro de quem é da cidade é achar que o medo vive nos prédios abandonados e nos becos escuros. Não. O verdadeiro pavor está na vastidão, na ausência de testemunhas. Está na terra que guarda segredos que nem mesmo o sol ousa tocar. Naquela noite de verão, o ar estava parado e pesado, carregado com o cheiro adocicado da cana recém-cortada e, sutilmente, algo metálico, como ferrugem ou sangue seco. Eu estava sentado na varanda, tentando ignorar os gemidos baixos da casa de madeira sob o peso da umidade,
quando o rádio de pilha do meu avô parou de chiar. Não foi um corte abrupto de eletricidade. A voz do locutor foi diminuindo, arrastada, até se tornar um sussurro distorcido que parecia falar uma língua que eu nunca tinha ouvido. Um som que vinha, estranhamente, de dentro das paredes. Eu desliguei o rádio na marra, o coração já disparado, e olhei para a única luz acesa no campo. A lâmpada fraca sobre o celeiro, a uns 200 metros. Por um instante, o brilho falhou. Não piscou, mas enfraqueceu, como se uma sombra colossal tivesse passado entre ela e a fonte de energia. E então, o primeiro sinal inegável. Não foi na mata. Foi no chão, a poucos metros de mim. O chão de terra batida, duro como concreto sob o sol, começou a borbulhar. Pequenas, lentas bolhas de ar subindo, como se a terra estivesse fermentando. Acompanhando isso veio o cheiro. Não o aroma podre que o meu avô tanto temia, mas um cheiro de enxofre misturado a algo floral e doentio. A terra estava respirando, estava preparando-se para expelir algo. O que está debaixo de toda essa quietude? Por que a terra reagiu? Eu sabia que aquilo não era um fenômeno natural. Era um convite. E eu, sem saber, já tinha atendido. Eu me afastei daquelas bolhas no chão como se fossem veneno. A terra borbulhante e o cheiro doce de enxofre eram a assinatura de que o normal havia acabado. Eu tinha 17 anos, vivendo de férias forçadas com meu avô, e até aquele momento meu maior problema era a falta de sinal de celular. Agora, eu estava cara a cara com a realidade do interior que os moradores tentam esconder. A terra não está morta, ela está dormente, e algo a estava acordando. Meu avô, o velho Benedito, que até então estava na cozinha lendo a Bíblia com a luz fraca de um lampião, ele desconfiava da eletricidade, achando que era coisa do capeta. Não notou nada. Ele tinha aquela serenidade pétrea de quem viu o mundo acabar várias vezes e simplesmente se recusava a se assustar de novo. Eu me apressei para dentro, fechando a porta de tela com um estrondo desnecessário. "O que é isso, menino? Vai arrombar a casa?" Ele ralhou, sem tirar os olhos do livro. "Vô, o chão lá fora. Ele tá estranho, tá borbulhando. E o cheiro..." Eu tentei explicar, mas a minha voz saiu rouca. Ele finalmente baixou o livro. Seu olhar, que era sempre distante, cravou-se em mim com uma intensidade fria. Ele não perguntou o quê. Ele perguntou onde. "Perto de onde você estava sentado? Na beira do canteiro?" "Não, bem no meio, perto da porteira que vai para o pasto." O rosto do meu avô ficou pálido, e ele não precisava de muito para parecer assustado. "Vem aqui, Lucas." Ele me chamou para a mesa. "Você não vai sair de casa hoje, entendeu? De jeito nenhum. O que está acontecendo lá fora? O mato está chamando de novo. E você não atende o telefone do mato." "Chamar o quê, vô? É gás metano?" Eu tentava desesperadamente encontrar uma explicação científica para a anomalia. "Não, é promessa." Ele pegou um pedaço de carvão da lareira e começou a desenhar um círculo grosso e imperfeito na tábua da mesa, um símbolo estranho no centro. "Quando a terra borbulha assim, é porque algo foi prometido a ela, e a hora de cumprir está chegando. Aqui nessa terra tem muita dívida, Lucas, dívida antiga, e o que vem cobrar..." Ele apertou o carvão na mão. "Não é gente." A tensão na cozinha era cortante. O chiado distante dos grilos parecia agora um coro de vozes ininteligíveis. "Vovô, o que tem nesse pedaço de terra? Por que o senhor nunca vendeu? É tão isolado." Ele suspirou, um som de madeira velha rangendo. "Essa terra é amaldiçoada. Ela foi o palco do fim de uma família de meeiros há quase 100 anos. Pessoas simples, boas, mas que se meteram com a pessoa errada. Um fazendeiro ganancioso chamado Coronel Firmino. O Firmino roubou a plantação deles, a colheita, a honra. E no fim, ele mandou matar o pai e os 2 filhos na beira do rio, bem ali onde hoje é o açude."
Meu estômago revirou. E o que isso tem a ver com o chão borbulhando? O pai, no último suspiro, fez um juramento, um pacto com a terra. Disse que ela não teria descanso, que o que foi roubado teria que ser devolvido, mesmo que para isso ele tivesse que sair de debaixo dela e tomar de volta. Foi uma praga lançada. E o Firmino, bem, ele morreu de uma forma terrível. Dizem que o corpo dele murchou, secou, até virar só osso em menos de uma semana. Mas a praga não parou. Meu avô apontou para o desenho na mesa. O coronel Firmino era um homem poderoso. Ele enterrou o juramento, enterrou os corpos, mas a terra lembra. E se ela está borbulhando, é porque a promessa do morto está subindo à tona. Eu senti um arrepio que não vinha do frio. A história do Inácio, o corpo seco, fazia mais sentido agora. A terra rejeita os maus, e os maus não podem descansar. Vô, o senhor tem falado sobre o corpo seco do Inácio. Isso tem a ver com ele? Ou é outra coisa? O Inácio era só um pedaço de osso ruim. Esse é a raiz, o desassossego principal. O que a gente tem que fazer é selar. Selar a terra antes que ela se abra de vez. Ele pegou um molho de chaves antigas e enferrujadas e se dirigiu a um armário de cedro no canto da sala. Abriu-o e tirou uma caixa de madeira escura, selada com couro velho. Dentro havia coisas estranhas. Um crucifixo que parecia queimado, um punhado de sal grosso amarelado e um vidro pequeno de azeite bento. Mas o que chamou minha atenção foi uma ponta de lança antiga, feita de ferro preto e pesado, cuja ponta estava enferrujada com o que parecia ser sangue seco. Isso aqui era do meu pai. Ele usava para firmar o selo. Toda vez que a terra chora, a gente tem que fincar a lança e rezar a prece de São Bento. Mas tem que ser rápido. Se o sol nascer e o chão ainda estiver borbulhando, não tem mais volta. Meu avô se preparou para sair. Eu senti um pânico gelado. O senhor não vai sozinho. É perigoso. Deixa eu ir junto, pelo menos com uma lanterna forte. A luz não espanta o que vem da terra, Lucas. E o perigo não está no mato. O perigo está no que você vai ver e não vai poder desver. Mas eu não podia deixá-lo. Eu sabia que ele estava velho e cansado. Insisti. Ele relutou, mas viu a determinação nos meus olhos. Ele me deu a chave de casa. Fique na varanda. Fique dentro do círculo de carvão. Se eu gritar, não venha. Se a porta bater, não abra. E reze. Ele abriu a porta de madeira e saiu na escuridão com a ponta de lança e o crucifixo na mão. Eu o observei com a respiração suspensa, o coração batendo descontroladamente. Ele caminhou com passos lentos e decididos até a área onde eu havia visto as bolhas. A luz da lanterna fraca que ele levava tremia. Eu me sentei no degrau da varanda, traçando e refazendo o círculo de carvão que ele desenhara, tentando acalmar meus nervos. A noite estava pesada e silenciosa. O único som era o chiado dos insetos e o som abafado dos passos do meu avô. Ele chegou no local. Eu o vi ajoelhar-se. Ele espalhou o sal grosso e o azeite bento. A essa distância, eu não podia ouvir a oração, mas eu sabia que ele estava falando as palavras antigas, que eram o único escudo contra o terror que emanava do subsolo. Então, a terra reagiu. O borbulhar se intensificou, mas não era mais de ar. Parecia uma convulsão. O chão na frente dele começou a inchar, como um balão de ar sendo inflado por baixo, e o cheiro de enxofre ficou nauseante. Meu avô levantou a lança de ferro preto, pronto para fincá-la no centro da anomalia. Foi então que a luz do celeiro, a única fonte de claridade na distância, apagou de vez, mergulhando o campo inteiro em uma escuridão total. Um grito, que não era do meu avô, rasgou a noite. Um som agudo, metálico, como se alguém tivesse raspado uma faca em um osso. Meu avô hesitou. Ele olhou para cima, para a escuridão onde a luz deveria estar, e nesse instante de distração,
Aconteceu. O chão inchado explodiu. Não houve fogo, mas sim um jato de lama escura e espessa que subiu com uma violência impressionante, cobrindo meu avô. Ele soltou um grito abafado e caiu de costas. Eu pulei, a vontade de correr para ele sufocando o medo. Mas as regras eram claras. Se eu gritar, não venha. No entanto, o grito que veio a seguir não era de dor ou de susto. Era um grito de puro terror. Eu me agarrei ao batente da porta, tentando enxergar no breu. A poça de lama escura onde meu avô havia caído estava se mexendo, não mais borbulhando, mas se contorcendo. E do centro, uma forma começou a se erguer. Não era humana, não tinha forma definida. Era uma massa negra e oleosa, que parecia ser feita de terra molhada e raízes retorcidas, mas que se movia com uma velocidade antinatural. A massa se agarrou ao meu avô, que tentava se debater e rezar, engasgado com a lama. O terror me fez ver a cena em câmera lenta. A coisa, a raiz, se enrolava nele. De repente a massa se afastou um pouco. Eu consegui ver o meu avô deitado de lado e o brilho fraco e reflexivo da ponta de lança que ele segurava. E então eu vi. Não eram raízes. Eram braços finos e longos, terminados em dedos com unhas que pareciam garras de obsidiana, escuras e brilhantes sob a pouca luz estelar. A criatura se inclinou sobre ele. Meu avô fez uma última súplica, um som de "não, pelo amor de..." que foi bruscamente interrompido. A coisa, a massa de lama e garras, se endireitou e eu finalmente entendi o que ela estava fazendo. Ela estava arrastando meu avô para o buraco aberto no chão. As pernas dele sumiram primeiro, puxadas para baixo com uma força inacreditável. Eu não podia mais obedecer. Corri para dentro, agarrei uma lanterna a querosene, acendi-a e joguei o máximo de luz possível no campo. A cena se revelou. O buraco na terra, exalando vapor e enxofre, e a criatura, metade dentro, metade fora, com o que restava do meu avô sendo engolido pela lama. Mas o que me fez parar no limite da varanda, paralisado, não foi a criatura ou o grito silenciado do meu avô. Foi o que a criatura deixou cair antes de sumir completamente, puxando consigo o último pedaço visível da camisa dele. A lanterna iluminou um ponto no chão. Era a ponta de lança de ferro preto. Mas ela não estava mais enferrujada com sangue seco. Ela estava limpa, polida e brilhando com um metal reluzente, como se tivesse sido purificada por uma forja. E no lugar onde a ferrugem e o sangue haviam estado, havia agora uma única pequena e perfeita flor branca que parecia ser feita de cera fria, crescendo no ferro. A flor mais bela e mais assustadora que eu já vi, plantada no único objeto que poderia ter selado a terra. O buraco na terra parou de se contorcer e a bolha de lama desceu, deixando para trás apenas a ponta de lança, a flor e o silêncio. Eu estava sozinho. Meu avô se foi, levado pela terra que ele tentava selar. O que diabos era essa criatura? E por que ela purificou o objeto que ia destruí-la? O mistério não estava resolvido. Ele tinha acabado de começar. Eu estava sozinho, no meio do nada, com a prova do sobrenatural aos meus pés e a certeza de que a promessa estava livre para vagar. O que mais essa terra guarda? O silêncio que se seguiu ao desaparecimento do meu avô não era de paz, mas de esgotamento. A terra, satisfeita com o que havia levado, parecia cochilar, mas eu sabia que era apenas um descanso breve. Eu fiquei ali, no limite da varanda, sob a luz trêmula do lampião a querosene, olhando para a ponta de lança. A flor branca, incrivelmente frágil, mas indestrutível, parecia zombar da minha impotência. O pânico cedeu lugar a uma urgência gélida. Eu não podia mais pensar como um garoto de cidade. Eu tinha acabado de testemunhar a terra engolir meu avô, e ele havia me dado instruções. Fique na varanda, fique dentro do círculo de carvão. Mas o círculo de carvão parecia inútil. O coronel Firmino havia feito um pacto com a terra, e meu avô tentou selá-lo.
Agora a lança estava purificada e a terra estava aberta. Se a criatura, essa raiz do mal, queria cobrar uma dívida, e meu avô era o pagamento inicial, o que viria depois? Eu me forcei a agir. Respirei fundo e saí do círculo protetor. A primeira coisa que fiz foi pegar a lança. O ferro estava frio ao toque, mas a flor exalava um perfume doce e enjoativo, que lembrava incenso de igreja e terra podre ao mesmo tempo. Era irresistível e repugnante. Eu precisei entrar na casa. A caminhonete do meu avô estava na garagem. Eu precisava das chaves, de água, de um telefone, mesmo que o sinal fosse inútil, e de qualquer coisa que pudesse me proteger. A casa parecia diferente. Os móveis de madeira, antes familiares, agora eram silhuetas ameaçadoras. Cada sombra era um potencial predador. Fui direto para o quarto do meu avô. A cama estava desfeita. Sobre o criado mudo, ao lado da Bíblia, havia um diário de capa preta. Meu avô nunca havia me falado sobre um diário. Eu o peguei. As primeiras páginas eram anotações sobre plantio, clima e vendas de gado. Mas no meio, a caligrafia mudava. Fica mais apertada, mais frenética. O diário se abria em uma data de 20 anos atrás, 14 de julho. A terra chorou de novo. As bolhas na beira do pasto. A praga do Firmino se levanta. Não me lembro de ter visto tanto enxofre. Preciso fazer o rito, mas o medo é maior. O padre Elias, antes de ir, me disse: o que a terra não aceita, o céu também não quer. E a lança só sela o que foi plantado pelo próprio mal. Eu pulei mais algumas páginas para uma entrada mais recente. Ontem, o cachorro não latiu. Só chorou, virado para a mata. Vi uma sombra perto do celeiro, alta, esguia. Não era a massa de lama que vi na juventude. Era algo que tinha forma, mais gente, menos terra. Parece que o coronel Firmino está se refazendo. E o que ele busca não é apenas descanso. Ele busca o recomeço. Meu corpo gelou. Se o corpo seco Inácio era um homem mau que não conseguia se juntar, o coronel Firmino era a raiz do mal e estava se refazendo. Eu fechei o diário, a respiração presa no peito. Eu não estava mais lidando com um fantasma ou um monstro. Estava lidando com uma ressurreição incompleta. E pelo que meu avô escreveu, a criatura já estava andando pela fazenda. Precisei da chave da caminhonete. Estava pendurada no gancho da cozinha. Fui até lá, meus olhos esquadrinhando cada canto. A cozinha estava normal, exceto por um detalhe que me fez parar no meio do caminho. O rádio de pilha, o que eu havia desligado abruptamente antes. Ele estava ligado de novo. Eu me aproximei lentamente. Não estava no volume alto, mas emitia um som, um código Morse lento e intermitente. Bip, 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 bip. Eu não entendia código Morse, mas o ritmo era hipnótico, quase um batimento cardíaco eletrônico. Eu agarrei o rádio e o desliguei. A bateria estava intacta, mas a coisa mais estranha era que o rádio estava úmido. Não com água, mas com aquela mesma lama escura e oleosa que havia engolido meu avô. Pequenas gotas haviam escorrido pelo plástico, e o cheiro de enxofre estava forte ali. A criatura esteve na casa. Ela ligou o rádio. O pavor me impulsionou. Eu precisava fugir. Peguei as chaves, uma lanterna a pilha e me dirigi à porta da frente. No meio da sala, onde ficava o armário de cedro, percebi que a porta estava entreaberta. Eu tinha certeza de que meu avô a havia fechado. Eu me aproximei, a lança de ferro preto na mão. A caixa de couro que continha os objetos de rito estava intacta, mas o que estava faltando era muito mais perturbador. O armário de cedro não era apenas um móvel, era um arsenal de fé. E dentro havia uma prateleira vazia, onde meu avô guardava um objeto que ele valorizava mais que a própria vida, o álbum de fotografias da família. Um livro grosso e antigo, com fotos de pessoas que eu mal conhecia. Minha bisavó, meu avô jovem, meu pai criança.
O álbum havia desaparecido, porque uma criatura feita de terra e ressentimento levaria um álbum de família. A praga do Firmino não buscava objetos de valor, buscava a dívida. A maldição não era sobre dinheiro, era sobre legado. A criatura estava se refazendo e talvez o álbum fosse parte do recomeço de que meu avô havia falado. Ele queria roubar a memória, a identidade da família que o havia condenado. Corri para a garagem. O portão lateral estava destrancado. Entrei na velha caminhonete. A chave entrou na ignição. Eu a virei, rezando para que o motor pegasse. O motor tossiu, engasgou e finalmente morreu. A bateria, que estava perfeita, estava agora completamente descarregada. Eu não podia fugir. Eu estava preso. A frustração me fez bater no volante. Foi quando eu percebi que a lanterna, a pilha, que eu havia apoiado no painel, estava apagada. Eu tentei ligá-la. As pilhas estavam geladas e vazias. E o lampião, a querosene que eu havia deixado na varanda, a última luz na escuridão, apagou com um último suspiro de fumaça. A criatura não estava apenas roubando a memória. Ela estava roubando a luz. Eu saí da caminhonete, a adrenalina pulsando em minhas veias. Eu precisava me esconder, me armar. Voltei para a casa, fechando a porta com tábuas que encontrei na garagem, improvisando um barricada. Voltei para a cozinha e acendi um velho lampião a óleo, o último recurso. Coloquei-o no centro da mesa, onde meu avô havia desenhado o círculo de carvão. Eu estava sozinho na escuridão, com a luz vacilante de um lampião. Peguei o diário e comecei a reler, procurando por uma solução, uma prece, um nome. Nas páginas finais, a caligrafia de meu avô era quase ilegível, escrita há poucos dias. Ele está vindo para o acerto final. Ele precisa de 3 coisas para estar completo, para que a dívida seja quitada e ele possa começar de novo. Ele já tem a terra, a maldição, e o pagamento, eu. Falta a 3ª coisa, a coisa que ele mais deseja, aquilo que os meeiros tiveram, e ele roubou, a semente. A semente. O que ele queria dizer com semente? Eu ouvi um som vindo de fora. Não era um raspar, não era um grito. Era o som de algo grande se arrastando pelo chão de terra batida da varanda. Eu me encolhi. A barricada na porta ia segurar por alguns segundos, no máximo. Eu apertei o diário e a lança, tentando acalmar a respiração. Então, o som de arrasto parou, e um novo som começou. Um som que eu reconheci imediatamente. Era o código Morse que eu tinha ouvido no rádio. Mas agora ele não vinha de um aparelho eletrônico. Ele vinha da própria porta. Toque, 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 toque. A cadência lenta e doentia. A criatura estava batendo na porta usando os nós dos dedos, ou talvez as garras. E o som era amplificado, seco, como se batesse em um caixão. Eu me arrastei sob a mesa, a luz do lampião criando sombras dançantes que me faziam ver a criatura em todos os cantos. O código Morse parou. E uma voz começou. Não era uma voz como a nossa. Era um som de terra e poeira sendo esfregados, seco, gutural, mais articulado. Lucas. O nome saiu como um ranger de dentes. Eu não quero a sua luz. Eu não quero o seu medo. Eu quero a semente. E então, o coronel Firmino fez algo que me fez vomitar de terror. Ele cantou. Era uma canção de ninar antiga, desafinada, uma melodia que meu avô costumava cantar para mim. Mas na voz da criatura era um hino ao horror, distorcido e cheio de ameaça. A criatura cantou a canção inteira, batendo levemente na porta, como um pai desesperado querendo entrar para ver o filho. Quando a canção terminou, ele disse mais uma frase, numa voz mais alta, agora com uma raiva palpável, o cheiro de enxofre vazando pelas frestas da porta. Você é o último. A semente está com você. Me devolva o que me fizeram perder.
A barricada tremeu. Ele estava forçando a entrada. Eu estava no fim da linha. Ele sabia meu nome, sabia quem eu era. Ele estava me caçando, não apenas para me matar, mas para roubar algo de mim, o que meu avô chamou de semente. O que era a semente? Porque ele achava que eu a tinha. E porque o coronel Firmino se deu ao trabalho de cantar uma canção de ninar familiar. O terror se transformou em uma pergunta gritante. O que a minha família fez a essa criatura que a levou a uma vingança que durou um século? O cheiro de enxofre era agora sufocante na cozinha, e a voz da criatura, um misto de cascalho e mágoa antiga, estava gravada na minha mente. Você é o último. A semente está com você. Me devolva o que me fizeram perder. A barricada de tábuas na porta da frente cedeu com um estalo seco e a madeira rangeu sob a pressão da criatura. Eu sabia que tinha segundos. Larguei a lança e o diário debaixo da mesa, rastejei para fora e corri para o cômodo que meu avô mais temia. O quarto nos fundos, que ficava de frente para a mata e era o único com uma janela de vidro grosso e uma porta de ferro. Era onde ele guardava os pertences mais antigos e valiosos da família. Um cofre de relíquias. Entrei e tranquei a porta de ferro com a tranca pesada que meu avô havia instalado. O quarto era pequeno, escuro e cheirava a naftalina e metal enferrujado. As paredes eram forradas com estantes cheias de livros antigos e caixas de mogno. O barulho da criatura arrombando a porta da frente ecoou pela casa. A madeira se partia com a força de um soco. Eu me virei para a janela, a única via de fuga, mas o vidro era pequeno e gradeado. Não adiantava. Eu estava realmente encurralado. Eu precisava entender o que era a semente. Se o coronel Firmino estava se refazendo e já tinha a terra e a morte do meu avô, ele precisava desse terceiro elemento para o recomeço. Eu comecei a vasculhar as caixas, desesperado. Em uma das caixas, encontrei o que meu avô procurava, a chave da plantação. Uma chave de bronze pesada e decorada com o brasão da família de meeiros que ele mencionara. Uma foice cruzada com um ramo de trigo. Essa chave não abria uma porta, abria a dívida, mas o que ela destrancava? Eu olhei para o diário que eu havia trazido. Folheei as páginas finais, onde as anotações eram mais febris, e encontrei um parágrafo sublinhado 3 vezes. A semente. Não é um grão. É a prova. A prova de que o Firmino roubou deles não apenas a colheita, mas o nome. Ele queria que o legado deles morresse. Ele pegou o documento que dava a posse da terra e o enterrou. A semente é o título. Eu parei. O título de propriedade. O documento que provava que a terra pertencia à família de meeiros, não ao coronel Firmino. Se ele tivesse esse documento, ele teria roubado o nome deles para sempre, e a maldição da dívida seria cumprida de forma definitiva, dando a ele o descanso que a terra lhe negava. Mas por que ele achava que eu estava com o título? O som de algo pesado sendo arrastado pela sala de jantar cessou. E então ouvi o que temia, o raspar lento e metódico das garras na porta de ferro do quarto. O som era ensurdecedor, metal contra metal. Eu tinha que encontrar o título. Eu vasculhei o cofre, tirando livros, pergaminhos. E então percebi. O cofre tinha um fundo falso. Meu avô, esperto, escondera o título na única coisa que o coronel Firmino não roubaria. O álbum de fotos da família. O álbum que sumiu do armário de cedro. A criatura tinha pego o álbum. O pavor me fez cambalear. O coronel Firmino estava na casa, na posse do meu legado e estava a poucos metros da porta. Ele não estava me caçando para me matar, mas para destruir a prova de quem eu era. Eu me joguei contra as estantes à procura de algo, qualquer coisa, que pudesse pará-lo. Meus dedos tocaram em uma caixa de metal antiga e a derrubei. Ela se abriu com um estrondo. Dentro havia moedas antigas, medalhas religiosas e, surpreendentemente, um revólver de cão exposto, enferrujado,
mas carregado. Meu avô era um homem de precauções. Peguei a arma e me posicionei, voltado para a porta de ferro. Eu sabia que balas comuns não parariam uma criatura feita de terra e rancor, mas era a única coisa que eu tinha. O raspar na porta parou. O silêncio voltou, denso e opressor. Eu prendi a respiração. Então, um estalo alto e seco ecoou na cozinha. E mais um. E mais um. O som de páginas sendo rasgadas. O Coronel Firmino estava destruindo o álbum. Ele estava destruindo o meu passado. A voz dele veio da porta, agora baixa, quase um ronronar de satisfação. Eu tenho a sua memória. Eu tenho o seu nome. Agora eu quero a semente que o seu pai me levou. Meu pai? O que meu pai tinha a ver com isso? Eu ouvi o som da criatura se afastando da porta, saindo do quarto. Ele estava saindo do quarto, mas ainda estava na casa. Eu precisava daquele título. Eu me aproximei da porta, encostando o ouvido no metal frio. O silêncio era total. O cheiro de enxofre estava diminuindo. Será que ele tinha ido embora? Cautelosamente, destranquei a porta de ferro e a abri apenas uma fresta. Olhei para o corredor. A sala de estar estava escura, a barricada quebrada. Eu saí do quarto, o revólver pesado na mão. O silêncio era ensurdecedor. Eu andei pela sala de jantar, desviando da mesa onde o lampião a óleo ainda queimava palidamente. O círculo de carvão estava lá, intacto. Quando entrei na sala de estar, eu soube que não estava sozinho. O cheiro de podridão e terra molhada estava forte, mas o cheiro de enxofre havia desaparecido. E ali, no centro da sala, estava a criatura. Não mais uma massa disforme de lama. Agora, ela tinha forma humana. Alta, muito alta, vestindo um terno sujo e rasgado. O rosto ainda era um buraco negro, onde a mandíbula deveria estar, mas a forma era inegavelmente a de um homem, esguio e assustadoramente elegante, como se o Coronel Firmino estivesse se vestindo para um encontro de negócios com o diabo. Ele estava de costas para mim, inclinado sobre a poltrona do meu avô. Nas mãos, segurava o que restava do álbum de fotos, agora um monte de couro e papel rasgado. Eu levantei a arma. "Solta isso! Sai daqui!" Eu gritei, minha voz embargada. O Coronel Firmino se virou. O revólver parecia um brinquedo na minha mão. Seus olhos, 2 buracos fundos no rosto de terra seca, fixaram-se em mim, e ele fez algo que não fez antes. Ele sorriu. O sorriso de um morto, feito pelo raspar de pele seca sobre a estrutura óssea do que restou. "O filho do ladrão", ele sibilou, a voz de areia e mágoa. Seu pai. Ele sabia como esconder. Ele jogou o álbum no chão, e então, do peito dele, onde o terno estava rasgado, ele retirou um pedaço de papel enrolado, amarelado pelo tempo. O título, A Semente. Ele fez um gesto seco com a mão, como se limpasse a garganta. Eu o encontrei, mas não é suficiente. Falta a última parte da semente. Ele deu um passo lento na minha direção, e o chão rangia a cada movimento. Seu pai me roubou a última coisa, garoto. Ele roubou o herdeiro, o filho daquele meeiro, o último da linhagem. Ele o escondeu para que eu nunca pudesse completar a vingança e ter meu descanso. O sangue deles tem que secar nesta terra. E a terra não me deixa descansar até que o último deles pague a dívida. Ele se inclinou e eu senti o hálito de terra fria e enxofre. Você não é apenas o último, Lucas. Você é o herdeiro que seu pai escondeu. Você é a semente de que eu preciso. O horror me atingiu como um raio. Meu pai, que sempre fora distante e reservado sobre a família, era o filho do meeiro condenado, o último da linhagem. E ele havia me escondido na cidade para me proteger do Coronel Firmino. Meu avô me trouxera para a fazenda para tentar selar a maldição, mas apenas me entregou de bandeja. Eu não era um espectador. Eu era o alvo.
O coronel Firmino esticou a mão em minha direção. Eu apertei o gatilho. Traque! O revólver fez um barulho seco e falhou. A bala emperrou. Ele sorriu de novo, aquele som de terra seca. O que vem da terra não pode ser detido pelo ferro da cidade, meu caro. Ele deu o último passo. Eu fechei os olhos, esperando a garra. Mas em vez de dor, ouvi um som de vidro quebrando na cozinha. E a voz dele, pela primeira vez, soou como medo. Não! Você não deveria estar aqui. A forma do coronel Firmino se contorceu e ele se virou para a cozinha, afastando-se de mim. E então, uma sombra rápida e escura cruzou a sala de estar. Eu abri os olhos. Não era a criatura, era algo mais. Uma figura humana, magra, pálida, com o corpo coberto por farrapos secos e olhos que brilhavam com uma luz amarela e doentia na escuridão. Não tinha mandíbula, era o Inácio, o corpo seco, o pedaço que meu avô havia tentado juntar e que eu havia dispersado. Ele estava completo de novo. E na mão seca do Inácio, brilhando sob o lampião, estava o osso pélvico que meu avô havia buscado na cidade, agora unido ao seu corpo. E ele estava segurando a lança de ferro purificada. O coronel Firmino rugiu. Você deveria estar debaixo da terra, seu traidor. O Inácio, o corpo seco, soltou um guincho agudo e, com uma velocidade assustadora, fincou a lança purificada no peito de lama e terno do coronel Firmino. A lança atravessou a figura do coronel. Não houve sangue, mas uma explosão de vapor quente e um cheiro de enxofre queimado. O corpo seco Inácio, o que era mau, estava defendendo o herdeiro. Por quê? Ele estava pagando uma dívida ou cobrando uma antiga? E o que aconteceria agora que ele havia se completado e tinha a lança que meu avô tentou usar? Eu estava preso entre dois mortos e a dívida ainda não estava quitada. O vapor quente e sulfuroso explodiu do coronel Firmino como um suspiro agonizante. O corpo seco Inácio tinha fincado a lança de ferro purificada com uma precisão brutal, acertando o ponto exato onde estaria o coração de um homem vivo. O coronel Firmino soltou um som gutural de dor e surpresa, uma mistura de areia caindo e um grito abafado. A lança, agora um símbolo de poder purificado, irradiava um brilho pálido que iluminava o terror na sala. Você! Seu pedaço de osso inútil! O coronel Firmino sibilou, mas sua voz estava falhando, tornando-se mais distante, como se estivesse sendo puxado para trás no tempo. Você não me trai. Você é meu, Inácio. Eu o criei. O corpo seco não respondeu com palavras, mas com um guincho de ódio que me fez tapar os ouvidos. O Inácio não era mais um boneco de ossos secos. Ele se movia com uma fúria e agilidade que lhe davam uma presença aterrorizante, mas paradoxalmente defensiva. Ele puxou a lança para o lado, rasgando o tronco do coronel Firmino, e uma chuva de terra escura e vermes inativos caiu no chão de madeira. Eu estava no meio de uma batalha de mortos, um revólver emperrado na mão, e a única coisa que me protegia era a criatura que meu avô considerava o demônio menor. Eu precisava entender a dinâmica entre eles. Agarrei o diário do meu avô e corri de volta para a luz do lampião na cozinha. Olhei para trás a tempo de ver o coronel Firmino se desintegrar. Sua forma humana colapsando em uma pilha de terra molhada e terno rasgado. A lança de Inácio estava limpa de novo, e ele a segurava como um cetro. O corpo seco Inácio se virou para mim. Sua mandíbula ainda estava faltando, mas ele apontou para o buraco que ele havia arrombado na porta do quarto dos fundos, de onde eu havia saído. Ele estava me mandando voltar. Eu entendi. A porta de ferro era a única proteção real, e ele estava me dando cobertura. Eu confiei no morto. Corri para o quarto e tranquei a porta de ferro novamente, o som do ferrolho sendo um pequeno alívio no caos. O cheiro de enxofre começou a retornar, mais fraco, mas perceptível. O coronel Firmino estava se regenerando. Eu tinha pouco tempo. Eu me joguei no chão,
debaixo da luz fraca que vinha por baixo da porta, e folheei o diário febrilmente até as últimas páginas, procurando a verdade que meu avô tinha medo de verbalizar. Eu encontrei uma última anotação, escrita em letra miúda, desesperada. A semente. Não é o título, é o sangue. O último herdeiro do meeiro. Mas o Firmino está errado. Ele não me queria. Ele queria o Inácio. O corpo seco Inácio é o filho do meeiro. Meu pai roubou o Inácio da fazenda quando ele era criança para protegê-lo da praga do Firmino, que queria usar o herdeiro para se vingar e descansar. Meu pai o escondeu na cidade, mas o Inácio sempre foi fraco, doentio, e a maldição o alcançou. Ele não teve paz, nem na vida, nem na morte. O Firmino o usou, o dispersou, mas o Inácio não é um traidor. O Inácio é a semente. O Firmino quer o corpo seco de volta para poder desfazê-lo na terra e quebrar o selo para sempre. Meu corpo inteiro tremeu. As peças se encaixaram com uma clareza horrível. O meeiro amaldiçoado fez um pacto com a terra para se vingar do coronel Firmino. O filho do meeiro, o corpo seco Inácio, foi roubado pelo meu pai, o avô de Lucas, para salvá-lo da praga. O coronel Firmino não tinha o direito de se vingar enquanto houvesse um herdeiro vivo. O Inácio, fraco, morreu e foi vítima da maldição, tornando-se o corpo seco. Meu avô, que era o pai do Inácio, tentou juntá-lo para que ele descansasse em paz, mas estava, na verdade, reunindo o alvo da maldição. O coronel Firmino estava se refazendo para pegar o corpo seco Inácio e destruí-lo de vez, selando a vingança. O coronel Firmino não estava me caçando, ele estava caçando o corpo seco Inácio. E o Inácio estava me protegendo porque eu era o único testemunho vivo de sua existência. Mas espera aí, eu li de novo a parte. Meu pai roubou o Inácio da fazenda. Meu avô, que era o pai do Inácio... Vovô, que era o pai do Inácio. Eu murmurei. Se o Inácio era o herdeiro do meeiro e meu avô era o pai do Inácio, isso significava: meu avô era o filho do meeiro amaldiçoado e o corpo seco Inácio era o meu pai. Eu caí sentado. Não eram férias forçadas. Meu avô havia me trazido para esta terra de maldição para tentar uma última vez dar descanso ao seu próprio filho. Meu pai. O choque me deu uma clareza fria. A lança estava purificada. O corpo seco, meu pai, a tinha. A lança, segundo o diário, só sela o que foi plantado pelo próprio mal. O coronel Firmino estava se refazendo para desfazer o meu pai, o corpo seco, e assim roubar a última esperança do meeiro. Eu precisava comunicar essa verdade ao meu pai corpo seco. Eu me levantei e tirei a chave da plantação, a chave de bronze com o brasão de trigo e foice do meu bolso. A semente não era o título, a semente era o propósito. O coronel Firmino queria o título e o sangue. Eu me aproximei da porta de ferro. O corpo seco Inácio estava no corredor encarando a sala de estar, onde o coronel Firmino se reorganizava na escuridão. Eu bati na porta. Inácio! Pai, me escuta! O corpo seco virou a cabeça seca para mim. O título não é o que ele quer você. Você é a semente. O coronel Firmino não é o único a querer o título. Seu pai, ele me disse, o que a terra não aceita, o céu também não quer, e a lança só sela o que foi plantado pelo próprio mal. Eu forcei as palavras para fora, tentando que ele entendesse a conexão. Eu levantei a chave de bronze e a deslizei pela fresta. Ele quer o título que roubou o nome da sua família, a lança que está na sua mão pode selá-lo. Não a ele, mas o mal que ele plantou. O corpo seco Inácio pegou a chave de bronze. Seus dedos ossudos a envolveram. Por um instante, o brilho amarelo de seus olhos pareceu entender. O coronel Firmino se reergueu na sala, mais alto, mais sólido. A pilha de terra se condensou em um gigante de terno rasgado. Ele está mentindo, Inácio! A voz do coronel Firmino
Era um rugido cavernoso. Eu te dei a vida. Eu te dei a chance de existir. Deixe-me te absorver e você terá o descanso eterno. O corpo seco Inácio olhou para a chave, depois para o coronel Firmino. Ele virou-se para a porta dos fundos. Ali estava a chave, a lança e o propósito. O coronel Firmino avançou com uma velocidade chocante. Você não vai, a dívida é sua. O Inácio agiu. Ele girou no ar, um borrão de ossos e farrapos, e em vez de atacar o coronel Firmino, ele correu para a parede lateral da sala de estar, bem ao lado da porta da varanda. Ele fincou a chave de bronze na madeira da parede. A chave entrou na madeira como se fosse manteiga, cravando-se profundamente, vibrando. O coronel Firmino parou. A fúria em seus olhos se transformou em pânico. Não, não a arca, seu traidor! O Inácio retirou a chave e a madeira da parede onde a chave havia entrado rasgou-se. Não houve som de rachadura, mas de pano sendo cortado. A parede da casa se abriu, revelando um cofre de tijolos escondido na estrutura. Não era um cofre comum. Era um pequeno túmulo forrado de seda escura, do tamanho de um caixão de bebê. O Inácio abriu o cofre e tirou o que estava dentro, uma caixa de mogno entalhada. Ele a abriu, e ali estava o que o coronel Firmino tanto temia. Não era um título de terra, era o esqueleto de um bebê. Pequeno, frágil, os ossos limpos e brancos, e um pequeno pedaço de papel enrolado debaixo da ossada. O coronel Firmino soltou um grito de pavor puro, não de raiva. Minha filha, a semente, meu herdeiro! A verdade se revelou. O coronel Firmino não havia matado apenas os meeiros. Ele tinha engravidado a filha do meeiro, e a criança, o verdadeiro herdeiro, havia morrido. O meeiro, em sua maldição, havia escondido o corpo do bebê do coronel, para que ele nunca tivesse o descanso de saber que seu próprio sangue estava enterrado em sua terra. A lança só sela o que foi plantado pelo mal. O mal que o coronel Firmino havia plantado era o assassinato e o roubo de seu próprio herdeiro. O corpo seco Inácio, o meu pai, que era o herdeiro que sobreviveu à praga, havia encontrado a verdade. Ele não era a semente. A semente era a filha perdida do coronel. O Inácio não hesitou. Ele pegou a lança purificada e a fincou no peito do esqueleto do bebê, cravando-o na caixa de mogno. O efeito foi instantâneo. O coronel Firmino soltou um rugido de agonia. Ele começou a se desintegrar em uma nuvem de poeira. A terra que o formava estava sendo puxada para baixo, para o chão. O corpo seco Inácio jogou a caixa do bebê no buraco de lama que ainda estava aberto perto do pasto. A caixa caiu no buraco e, no mesmo instante, o corpo seco se desintegrou. Não houve explosão de terra ou enxofre. Houve apenas uma leve chuva de cinzas brancas e finas que se misturaram com a poeira da casa. O coronel Firmino e o corpo seco Inácio se foram. A maldição havia se cumprido e a dívida finalmente estava quitada. Eu me levantei, cambaleando, coberto de cinzas. A casa estava em ruínas, mas o silêncio era diferente. Era um silêncio de paz. Eu olhei para o buraco no chão, que agora parecia estar se fechando lentamente. E ali, na borda, estava a ponta de lança caída, mas sem a flor. Eu estava livre. O preço havia sido meu avô e meu pai. Mas então eu olhei para a porta de ferro que me protegia e vi a verdade final, a que meu avô escondeu no diário e a que meu pai me deu. Na parte interna da porta, o corpo seco Inácio havia gravado com um de seus dedos ossudos uma única e simples palavra no ferro: fuga. Eu tinha que sair dali. A dívida estava paga, mas o coronel Firmino era a raiz. O que aconteceria quando a terra se curasse? Eu olhei para o buraco que se fechava. A paz não era para mim, era para eles. E eu, o último herdeiro, ainda estava na terra amaldiçoada. Eu tinha que correr. O silêncio
Era a prova de que a batalha entre os mortos havia terminado, mas a palavra fuga, gravada no ferro da porta de ferro, não era um conselho, era uma ordem desesperada. Meu pai, o corpo seco Inácio, havia se sacrificado junto com o coronel Firmino para selar a dívida, mas a terra não se importava com quem estava certo ou errado. Ela só exigia o equilíbrio. O buraco no pasto, onde os restos mortais do bebê, a verdadeira semente, e do meu pai haviam sido lançados, estava se fechando. A terra, ainda úmida e escura, se movia com uma lentidão geológica, mas implacável, como a pálpebra de um gigante adormecido. Eu tinha que sair da casa, sair da fazenda, antes que a terra se curasse e selasse a mim também. Eu corri para a cozinha, peguei o lampião a óleo e o diário. A caminhonete ainda estava morta. A única opção era a pé. Abri a porta da frente que estava esmagada e saí para a escuridão absoluta. A lua havia sumido e as estrelas pareciam ofuscadas pela poeira das cinzas que cobriam o campo. Eu corri na direção da estrada de terra, a única via para a civilização, a cerca de 2 quilômetros de distância. O medo me dava asas, mas o chão sob meus pés estava macio, estranhamente fofo. Eu sentia cada passo afundar um pouco, como se estivesse pisando em argila fresca. Eu corria pela trilha onde meu avô havia saído horas antes. De repente, a luz do lampião que eu segurava piscou violentamente e se apagou. O ar ao meu redor ficou gélido, e o cheiro doce e enjoativo da flor branca, o perfume da vingança cumprida, retornou. Eu parei, engasgando. O cheiro vinha da frente, da direção da estrada, onde eu precisava ir. Eu levantei a cabeça e vi. Não era o coronel Firmino, nem o corpo seco Inácio. Era uma coisa nova. Uma figura humana, esguia e alta, estava parada no meio da trilha. Não era feita de lama ou cinzas. Era feita de sombras puras, tão escura que parecia um buraco no tecido da noite. Ela tinha a forma de um homem, mas não tinha detalhes, apenas o contorno, e parecia se mover e pulsar com a escuridão ao seu redor. O zelador. A entidade que meu avô temia mais que o coronel Firmino. Eu me lembrei das palavras do diário. Quando a terra se cura, o zelador vem para garantir que a dívida está quitada e o equilíbrio restaurado. Ele não perdoa quem interfere. Eu tinha interferido. Eu havia ajudado meu pai a quebrar o selo final. Eu me virei e corri para o único lugar que me restava, a mata. A mata era o reino do zelador, mas era minha única chance. Entrei na escuridão densa, tropeçando em raízes e cipós. O zelador não me seguia correndo. Ele se movia com uma marcha lenta, inevitável, e a cada passo dele, as árvores mais próximas pareciam murchar e secar. Eu corria cegamente, o corpo chicoteado por galhos. Eu estava perdendo a noção de direção, confiando apenas no instinto de sobrevivência. De repente, senti meu pé prender. Caí com força, batendo a cabeça em uma pedra. A dor rasgou minha testa e o sangue escorreu para os olhos, misturando-se com a escuridão. Eu me levantei cambaleando. Meu pé estava preso em uma corrente grossa e enferrujada que estava fincada no chão. Eu puxei, mas ela não se movia. Eu olhei para trás e vi a silhueta do zelador, já na beira da mata, a cerca de 100 metros. Ele estava vindo. Eu iluminei a corrente com a lanterna, lutando contra o pânico. A corrente estava presa a uma lápide de pedra, envelhecida e coberta de musgo, quase totalmente escondida sob as raízes. Eu me ajoelhei e li o que estava gravado. Coronel Firmino, 1840, 1912. A terra o devolveu ao sono. Meu coração saltou. A lápide do coronel Firmino não estava no cemitério. Estava ali, escondida na mata, selada com uma corrente. Eu estava preso ao túmulo dele. O zelador deu mais um passo, e eu senti um frio que queimava minha pele.
Eu tinha que quebrar a corrente. Eu procurei desesperadamente por algo no meu bolso e meus dedos tocaram na única coisa que sobrou. O revólver emperrado que eu havia esquecido. Eu me lembrei do que o zelador havia dito. O que vem da terra não pode ser detido pelo ferro da cidade. Mas a lança purificada, o objeto que selou a maldição, estava no buraco que se fechava. Eu puxei o diário, iluminando-o com a lanterna. Havia um último pedaço de anotação na contracapa, uma prece em latim, acompanhada de um desenho, o brasão da foice e o trigo, com a lança atravessando-o. Último rito. Se tudo falhar, o zelador virá para selar o último herdeiro. Para detê-lo, você deve quebrar o que o mal uniu com o que o céu purificou. A semente final, a chave do selo e o ferro purificado. A chave do selo, a chave de bronze com o brasão que meu pai usou para abrir a arca do bebê. Ela ainda estava com meu pai, no buraco que se fechava. Eu tinha que voltar, eu tinha que desenterrar a chave. O zelador estava a poucos metros de mim. Seus braços negros se estenderam, e eu senti a sucção da escuridão tentando me puxar para dentro de sua sombra. Eu me levantei e puxei a corrente com toda a força, tentando me desvencilhar da lápide. Eu não consegui. Em um ato de desespero e adrenalina pura, eu peguei o revólver emperrado. Eu me lembrei que as balas do revólver eram antigas, possivelmente de chumbo. Eu as retirei do tambor, exceto a que estava emperrada. Eu mordi o último recurso, a ponta da lança de ferro preto. Eu a havia esquecido no chão da sala de jantar e a peguei antes de sair. A lança estava sem a flor, mas estava purificada. Eu comecei a mastigar a ponta do ferro frio. O gosto era metálico e limpo. A cada mordida, eu sentia a energia fria do ferro purificado descer pela minha garganta. O zelador soltou um som de surpresa e repulsa, recuando um passo. Eu engoli o pedaço de ferro. E então, senti um calor se espalhar pelo meu corpo, um calor que rivalizava com o frio do zelador. O ferro purificado estava me protegendo. Eu encostei a boca no cano do revólver, onde a bala emperrada estava presa. A bala não saía pelo cano, mas eu podia sentir a pólvora. Eu coloquei os dentes no gatilho, me preparando para morder e explodir a bala para fora. Mas o zelador não me deu tempo. Ele avançou, e sua sombra me cobriu. Eu ouvi um rugido. O rugido não era dele, vinha de dentro da lápide do coronel Firmino. A terra se abriu. Não houve tempo para reagir. A terra me puxou para baixo, e eu caí em um túnel apertado e úmido, fechando-se em seguida com o som de terra e raízes se esmagando. Eu estava no túmulo do coronel Firmino. Era um espaço claustrofóbico, cheirando a terra podre e silêncio. A única luz vinha da fraca lanterna de pilha. E ali, na minha frente, no centro do túmulo, estava a chave de bronze com o brasão da foice e do trigo. Meu pai a havia deixado ali, esperando que eu a encontrasse. Eu agarrei a chave. O zelador, percebendo que eu havia escapado, não se importou com a lança que havia se desintegrado na minha boca. Ele veio atrás de mim. O túmulo tremeu. A terra acima de mim começou a rachar. O zelador estava tentando entrar. Eu não tinha tempo para subir. Eu procurei desesperadamente por algo mais no túmulo. E encontrei um pequeno caixão de madeira no canto, lacrado com um cadeado de ferro. O caixão do meeiro. Eu peguei a chave de bronze, a chave do selo, e a enfiei no cadeado. A chave girou com um som de metal antigo cedendo. Eu abri o caixão. O que estava dentro não era um esqueleto, era apenas terra seca e uma folha de pergaminho amarelado. Eu peguei o pergaminho. Era a praga do meeiro, o pacto de vingança. Que a terra não o aceite, nem a ele nem a seu sangue, enquanto a dívida não for quitada com a semente e o sangue do traidor. O zelador havia finalmente quebrado a terra sobre mim. A luz da lua invadiu o túmulo e o zelador começou a descer, sua forma de sombra se condensando. Eu agi.
Eu rasguei o pergaminho com a chave de bronze, e então eu comi o pedaço de pergaminho. O gosto era amargo e velho, e no momento em que a praga entrou na minha boca, a praga passou a ser minha. O zelador parou a poucos centímetros de mim. Ele não podia me tocar. O zelador não podia punir o próprio herdeiro da maldição. Eu levantei a chave de bronze, olhei para a forma escura. A praga é minha agora, eu sussurrei. A dívida está paga, mas a maldição continua. O zelador recuou, sua forma de sombra tremendo. Ele havia vindo para restaurar o equilíbrio, mas eu havia tomado o controle. Eu usei o último recurso do meu avô. Peguei o revólver que estava com a bala emperrada e apontei para a lápide de dentro do túmulo. E cravei a chave de bronze com o brasão na bala, forçando-a. Bang! A explosão da pólvora, aliada à chave de bronze, fez a lápide se estilhaçar. O zelador soltou um grito de dor e desapareceu em uma nuvem de poeira. Eu subi pelo buraco recém-aberto, cambaleando e sangrando, para a luz pálida da manhã que começava a nascer. A fazenda estava em silêncio. A maldição havia passado. Eu era o último herdeiro da praga do meeiro. A chave era minha, o zelador estava derrotado e eu havia comido a praga. Eu corri para a estrada sem olhar para trás, sabendo que a terra me havia deixado ir. Mas eu ainda tinha a dívida no meu sangue. E ali, no meio da estrada de terra, uma caminhonete preta com os faróis acesos, esperando por mim. No banco do motorista, um homem de terno com um sorriso seco e familiar. O rosto dele era limpo e ele estendeu a mão para mim. Você demorou, meu filho, ele disse com a voz do meu pai. Agora vamos. Temos que levar a semente para o lugar seguro. Meu pai? O corpo seco? Não. Eu olhei para o buraco que se fechava. O corpo do coronel Firmino havia se desintegrado em terra, mas o corpo seco Inácio se desintegrou em cinzas brancas. O homem da caminhonete estava limpo. Ele era o corpo seco Inácio, completo, purificado e com uma nova missão. Ele havia assumido a forma humana. Ele era o zelador da maldição, o novo protetor. E eu era a semente que ele levaria para o próximo ciclo. Eu estava condenado. Você achou que acabou, mas é aqui que o verdadeiro medo começa. Me diga, o que você faria? Entraria no carro com o seu pai, o corpo seco, ou correria para a cidade, sabendo que a maldição ainda está com você? Eu encarei o homem na caminhonete. Não era o coronel Firmino, não tinha o cheiro de enxofre. Era o meu pai, Inácio, o corpo seco, agora limpo, curado e com a autoridade de um zelador. Ele era a última peça da dívida quitada, e agora ele era a minha sentença. Eu não estava fugindo de um monstro, estava fugindo do meu legado. A mão dele, estendida para mim, estava pálida, mas tinha unhas limpas e perfeitamente cuidadas. Um sorriso seco e paciente. Eu te disse que a lança selaria o que foi plantado pelo mal, ele disse, a voz do meu pai, mas com a quietude de um cemitério. O coronel Firmino queria seu descanso, e eu dei a ele. A maldição é livre agora. Você, Lucas, é a nova praga. Ele abriu a porta do passageiro. A luz fraca da manhã revelava o interior do veículo. A caminhonete estava impecável e no banco, ao lado do meu pai, repousava o diário do meu avô, aberto na página final, e a chave de bronze no painel. Entre, filho. Vamos para a próxima fazenda. A terra está esperando por você. Eu dei um passo para trás, sentindo o pergaminho da praga que eu havia engolido queimar no meu estômago. Eu não podia entrar. Se eu entrasse, o ciclo continuaria. Eu gritei, virei-me e corri para a mata, na direção oposta. Eu não olhei para trás, mas ouvi o motor da caminhonete ser ligado. O som era suave, sem pressa. Eu me joguei na mata e rastejei. O som do motor vinha de trás. Eu estava quase caindo quando senti um toque leve e frio no meu tornozelo. Não era uma garra, mas uma mão humana. Eu olhei para baixo. Meu pai, o zelador, estava ali, na beira da mata, com um olhar de profunda tristeza. Ele não havia corrido.
Você não pode fugir da terra, Lucas, ele sussurrou. Ela está em você. E então ele me deu o último susto. Ele abriu a palma da mão e a pressionou no chão. Quando ele a levantou, a mão estava cheia de terra fresca, e nela havia crescido uma única, pequena flor branca de cera, a flor da purificação e da morte. Até breve, ele disse. Eu disparei pela mata, sem ar, até cair na estrada principal. Eu não vi a caminhonete, não vi a fazenda, apenas o asfalto. Eu parei um carro e fugi. Hoje eu vivo na cidade, sob luzes fortes, mas toda noite eu sinto o cheiro de terra molhada e enxofre no meu travesseiro, e toda manhã eu verifico meus braços. Ontem eu vi. Na palma da minha mão havia uma pequena mancha escura, como se eu tivesse tocado terra. A maldição não está na fazenda, ela está em mim. E se você acha que está seguro, me diga, o que você faria se acordasse amanhã e encontrasse uma flor branca crescendo no seu quintal? Comenta aqui embaixo, qual é o verdadeiro propósito da praga que agora vive em Lucas? E não esquece de deixar o like e ativar o sininho para o próximo vídeo, onde eu conto sobre os avisos da minha avó que eu nunca devia ter ignorado. 2 anos. 2 anos se passaram desde que eu fugi daquela fazenda, e o terror se transformou em uma vigilância constante. Eu me mudei para um apartamento no 10º andar de um prédio de concreto, onde a única terra era a do vaso de samambaia que eu mantinha. Eu evito o campo, o silêncio e, principalmente, a escuridão absoluta. Eu achava que, isolado pelo asfalto e pelo cimento, estaria seguro. Mas a praga que comi não era um demônio a ser exorcizado, era uma condição a ser mantida. Começou com pequenos sinais. O ar-condicionado do meu apartamento, mesmo no máximo, nunca conseguia dissipar um certo cheiro de umidade e terra fresca no canto do quarto. Depois, as plantas. A samambaia, que antes era verde e exuberante, começou a secar, suas folhas caindo em uma chuva silenciosa e cinzenta. Mas a terra no vaso, a terra não estava seca, estava sempre perfeitamente molhada, como se tivesse acabado de ser regada pela manhã. Eu troquei a planta, joguei fora o vaso e a terra, mas o cheiro permaneceu. Uma noite, eu estava no meu quarto, relendo o diário de meu avô. O único objeto que salvei e que me lembrava da minha condenação. Quando a luz do abajur piscou e se apagou. Não foi falta de luz no prédio. O fusível do meu apartamento havia queimado. Eu me arrastei para a cozinha, tateando no escuro, à procura de velas. E ali, na pia de inox, onde deixei um copo de água durante a noite, encontrei o toque final do meu tormento. O copo estava cheio até a borda, mas a água não estava transparente. Estava marrom escura, turva, e no fundo havia uma camada fina de lama escura. Não havia como aquela terra ter chegado ali. Eu senti um arrepio gélido. A praga não estava me esperando na fazenda. Eu a levei comigo. Lentamente, eu me virei e olhei para a porta da varanda de vidro que dava para a cidade iluminada. Aquele era o meu lugar seguro. Mas na parte inferior do vidro, onde a condensação se acumulava, havia um desenho. Não era uma figura. Era um símbolo. O mesmo símbolo que meu avô havia desenhado na mesa da cozinha com carvão. Um círculo grosso e imperfeito, com uma figura estranha no centro. O selo da dívida. E ao lado do desenho, algo havia sido escrito na condensação. Na mesma caligrafia seca e esguia que meu pai, o corpo seco, havia usado para gravar fuga no ferro da fazenda. A palavra era apenas uma semente. A dívida estava paga, mas o coronel Firmino havia morrido em vão. Eu era a nova semente e a maldição estava plantada no meu solo. Eu limpei o vidro freneticamente, mas o terror permaneceu. No meu pulso, a pequena mancha escura de terra cresceu um pouco mais. O zelador não precisava me caçar. Eu estava me cultivando. O ciclo não acabou. Ele apenas recomeçou e desta vez eu sou o campo.
Se você fosse Lucas, o que você faria com a praga no seu sangue? Deixa o like, comenta o que achou dessa história e se inscreve para não perder a próxima. Porque o ciclo da vingança na roça é implacável, e a verdade é que a terra sempre cobra o que lhe é devido. Esta não é só mais uma história de terror que você ouve no escuro, é a prova de que há dívidas tão antigas que nem a morte consegue pagar. A saga do Coronel Firmino, do Corpo Seco Inácio e do Pobre Lucas mostra que o interior guarda segredos que transformam as pessoas em peças de um jogo macabro. O que você faria se descobrisse que a maldição do seu inimigo se tornou a sua única herança? Lucas comeu a praga, selou a dívida, mas se tornou a nova semente. Agora, o zelador sabe onde encontrá-lo, e a terra está se manifestando até mesmo no 10º andar de um prédio. Ele está preso entre a fuga desesperada e a inevitabilidade de seu destino. A verdade é que todos nós temos um pouco dessa terra amaldiçoada em nossa história. Você tem certeza que as dívidas da sua família já foram quitadas? Acredite, a roça não é um lugar para se esconder. É um lugar onde as coisas vêm à tona, lentamente, inevitavelmente. Eu te pergunto, qual é o seu maior medo depois de ouvir essa história? Deixe seu comentário com a sua teoria sobre o que vai acontecer com Lucas agora que ele se tornou a nova praga. A terra não te perdoa, ela apenas te espera.